Hey there, here's Teacher Sam e eu quero falar com você sobre o processo de formar memórias de longo prazo. Quando você está aprendendo inglês e você quer de fato guardar aquele conteúdo e você sabe, você tem que treinar vocabulários, né, verbos, substantivos, estruturas gramaticais, sons e tudo mais. E como você faz para transformar aquilo numa memória permanente, algo que vai vir quando você precisa e você não vai esquecer mais. Então, muita gente fala sobre a repetição espaçada, né? Mas o que é a repetição espaçada e quais são as melhores práticas para que você possa fazer a repetição espaçada? A repetição espaçada vem de um princípio de um pesquisador, um neurocientista alemão chamado Ebbinghaus. Ele fez esse gráfico de Ebbinghaus, que ele vai mostrar que quando você aprende uma informação, por exemplo, você recebe uma informação nova, e se você não usa ela, você começa a perder e rapidinho você já perdeu praticamente quase 100% da informação. E é engraçado isso porque se você, por exemplo, estuda um monte de informação num dia, como quem vai estudar para uma prova, por exemplo, e deixou para estudar de última hora, e aí você estuda aquele monte de informação e você se matou de estudar, em inglês a gente chama isso de cram, né? Você está cramming, se matando de estudar para usar aquela informação e você vai perder aquela informação também. Eu, por exemplo, trabalho com tradução e quando eu estou fazendo a tradução simultânea, né, se eu estiver fazendo uma tradução para alguém e aquela pessoa falar uma frase longa demais e eu estiver falando junto com ele, tem que esperar ele terminar de falar, na verdade essa tradução pausada, para eu falar, e se o que ele falar for longo demais, não é que eu não entendi o que ele falou, mas que na hora que eu vou começar a falar, eu já esqueci metade das coisas que ele disse, porque tá na minha memória de curto prazo e aquilo é jogado fora imediatamente, ou só memória de trabalho. Isso acontece com os conteúdos que você vai estudar, isso acontece com o seu treino de inglês e você precisa mudar isso, transformar aquela memória numa memória que vai ficar automática para você, né? E é por isso que eu decidi fazer essa dica, porque muitas pessoas falam, por exemplo, que a maneira de você fazer a repetição espaçada, porque quando você faz a repetição espaçada, o que o seu cérebro faz é que aquela memória, ela vai ficar, você vai não só trazer ela de volta, como também ela vai cair numa menor velocidade, você traz de novo, ela vai cair menos, então você vai guardando e com as repetições você vai ter 100% daquela informação no seu cérebro, então você precisa da repetição espaçada para isso. Mas como é que eu faço ela? Então, algumas das dicas que as pessoas dão, e são boas dicas, que é usar os aplicativos, né? E tem vários aplicativos aí de treino, de flashcards, né? De cartões de memória, que você pode usar para lembrar aquela informação, seja, por exemplo, o Quizlet, ou seja, o Anki, ou outros aplicativos. Essa é uma maneira, mas não é a única maneira, e ela nem é a melhor maneira, apesar de já ser uma boa coisa. Então, eu quero te dar uma dica agora sobre o que você pode fazer no seu estudo de inglês para ajudar você a guardar aquela informação. E o que você vai fazer é o seguinte: imagine que você viu uma expressão, por exemplo, take it for granted, take it for granted, take it for granted, e você nunca tinha ouvido essa expressão antes e você quer guardar e você quer usar essa expressão take it for granted, I took it for granted, e assim vai. Então, o que você faz? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa entender essa expressão. O processo é entender e repetir. Então você precisa entender. Então toda vez que você fala take it for granted, você precisa saber exatamente o que você está falando. Não basta você pegar aquela palavra e ficar passando ela um monte de vezes, né? Ela precisa ser clara para você. Então você olhou a palavra take it for granted e você entendeu o que é não dar valor. Não dar valor a uma pessoa, um relacionamento ou algo que você tem é take it for granted, take for granted, né? Então você não deu valor, você, agora entendi, então você começa a repetir, take it for granted, ok? Ótimo. Só que mesmo assim, se você ouviu agora não dar valor, take it for granted, daqui a pouco você vai esquecer, você precisa das reincidências. Qual é a diferença? Que agora quando você vai praticar de novo essa expressão, você já sabe o que ela é. Então toda vez que você bate o olho no take it for granted, você sabe que ela é não dar valor e você vai praticar sabendo. E digamos que você ia tentar falar com alguém e falar, eu não dei valor ao seu trabalho, né?
E como é que eu falo isso? Alguém falou, I took your work for granted. Eu não dei valor ao seu trabalho. I took your work for granted. E aí você vai ter um efeito no seu cérebro, que é o efeito ah, é mesmo. Esse efeito ah, é mesmo é uma descarga elétrica que está acontecendo no seu cérebro, formando uma sinapse muito forte. Isso vai fazer com que toda vez que você vê a palavra take it for granted, took it for granted, a conjunção dessa expressão, vai ficar mais natural e vai ficar mais fácil, e aí você já tem um bom caminho, né? Por quê? Porque você bateu o olho, você relembrou como é que se usava e você foi lá e praticou. Então eu preciso entender, eu preciso saber o que eu estou falando, eu preciso usar, repetir, usando em diferentes situações, mas usar ela com frequência. Não só usar ela solta, sozinha, mas criando diferentes frases, usando em diferentes contextos também, para que eu possa gerar o que os estudiosos chamam de abrangência do conhecimento, né? Ou seja, eu sei esse conteúdo, mas eu aplico diferentes coisas. I took my work for granted. I took our relationship for granted. Don't take me for granted. Então eu não valorizei o meu trabalho, eu não valorizei nosso relacionamento, não me desvalorize. Então você começa a usar isso nas diferentes situações, você começa a pesquisar lugares, pessoas mais diversas dizendo isso também, e isso vai fazer com que aquilo fique natural para você, e toda vez que você quiser falar isso, ela vai vir rápido, você vai conseguir falar e você não vai esquecer mais. Então faça uma lista de expressões que são importantes para você, vai criando em diferentes momentos, mas você tem que ter uma constância para fazer sempre, e lembre que o processo é entender, repetir e depois criar. Então comece a fazer as suas listas e vamos trabalhar. Bye bye!